Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de um tema que já tem lugar cativo neste belíssimo canal. Eu tô falando dos novos na estante, em que eu trago as obras que vieram compor o meu acervo mais recentemente e que vem compor o meu espectro de leituras. Afinal, esse é um canal que está recheado de resenhas literárias, acadêmicas, filosóficas, jurídicas, e eu te convido a fazer parte desta família se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, ativando o sininho para receber as notificações. Afinal, o conteúdo por aqui é semanal e nas últimas semanas nós estamos tendo 2 vídeos semanais. Então, assim, é muito importante para mim que vocês deixem esse like, deixem o seu apoio para essa produtora de conteúdo por aqui. Então é isso, simbora! Gente, chegou muita coisa boa por aqui. Já começo esse vídeo com um recebido. Eu acabei de tirar da sacolinha, tá um pouco amassada. E eu tô falando da obra Café com Arte e Poesia, da Valéria Vidigal e do Haroldo Augusto Moreira. A Valéria Vidigal é uma autora que já tem lugar cativo aqui no meu canal. Nós temos resenha, entrevista com a autora, um breve passeio por sua exposição de arte. E boa parte dessas obras que eu vi na exposição da Valéria estão aqui, nessa obra dela, junto com Haroldo Moreira. Tá? Obras maravilhosas, obras incríveis. E aqui essa é uma obra para falar literalmente do café com arte e poesia. É uma obra que eu diria que apresenta em sua estrutura essencial poesias que o Haroldo produziu a partir das obras da Valéria Vidigal e também das suas experiências pessoais com esse grão, né, que tem uma relevância cultural, artística, empresarial e econômica que atravessa não só a história de vida desses autores, como também a história do país. Então aqui nós temos um relato, um retrato e pinturas autobiográficas que vão nos apresentar a maneira pela qual esse grão atravessa a vida desses autores, a vida desses artistas, e é um livro, uma obra, homenagem em relação ao João da Cruz Filho, que é pai da Valéria Vidigal e um dos principais responsáveis pela maneira pela qual o café atravessa a vida dessa autora, cafeicultora, pintora, uma artista incrível e uma pessoa que eu admiro não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, e que tem me dado oportunidades excelentes de conhecer a sua pessoa, a sua obra e toda a genialidade que ela conduz na vida através dessa grande inspiração que é o café. Apesar de mineira, nascida em Viçosa, com história de vida em seu estado de origem, ela fez do Planalto de Vitória da Conquista a sua morada artística, econômica também, porque ela é cafeicultora aqui na região, e para mim é um grande orgulho ter se recebido compondo o meu acervo pessoal de livros. Muito obrigada, viu, Valéria, por tudo. Gente, aqui nós temos também o que chegou recentemente para mim da livraria LDM de Vitória da Conquista, tá? Eu amo essa livraria, acompanho, compro meus livros por lá há mais de 10 anos, tenho um amor muito especial por Juca, né, que é o responsável pelo LDM aqui em Vitória da Conquista. E nessa semana eu adquiri essa obra de um autor que é um dos autores mais festejados no Brasil atualmente, um autor baiano que é doutor pela Universidade Federal da Bahia, autor de Torturado, e eu tô falando do mais novo lançamento dele, que é Doramar ou a Odisseia, Histórias, em que nós temos um livro de contos do Itamar Vieira Júnior. Então, essa obra eu adquiri na LDM, autografada pelo autor, tá bom? Então, assim, já quero muito encarar essa leitura. Infelizmente, eu ainda não li Torturado, mas quero em breve trazer essa leitura para vocês. Chegou por aqui recentemente também uma obra que já foi adaptada
para série, cinema, teatro, ópera, de uma das autoras mais importantes de língua inglesa da contemporaneidade. Eu tô falando de O Conto da Aia, que vem trazer a história de uma sociedade que sofre, que passa por uma revolução teocrática no século XIX, e uma das inspirações, um dos temas centrais vai girar em torno dessa revolução teocrática em que as mulheres elas são completamente anuladas e as aias assumem uma função essencial e única, que é a de procriar. Nessa sociedade as mulheres são completamente anuladas. Nessa distopia nós temos a discussão de várias questões atuais como sexismo, misoginia e tantos outros temas que eu quero muito trazer para vocês através de resenha. Quero muito conhecer a obra dessa autora. Já comecei a assistir a série, não dei continuidade, mas assim, é uma leitura que desde já eu recomendo. Lembrando, minha gente, que a maior parte dessas obras vocês vão encontrar através dos meus links da Amazon, e adquirindo pelos meus links, vocês ainda vão ajudar esse belíssimo canal a crescer, tá bom? Então recomendo que vocês adquiram, especialmente pelo meu link. Continuando aí a esses recém-chegados, chegou para mim o Cesto de Caquis, Notas sobre Haikai. Eu não cheguei nem a abrir, esse aqui é também um unboxing, tá? Mas esse é um livro que vai reunir textos falando sobre haikai, que é uma forma poética de origem japonesa e que normalmente tem entre as suas características principais a concisão e o lirismo, né? Então nós temos poesia com pouquíssimos versos de maneira extremamente curta, e aqui nesse livro nós temos alguns ensaios que vão explicar, falar sobre etimologia, vai falar sobre intertextualidade e tantos outros temas, e eu que me interesso por crítica literária, por questões estruturais relacionadas à literatura, tá bom? É do Edson Iura. Então fica aqui essa minha indicação. A próxima obra é um livro que eu já tenho, um dos livros dessa série, Feminismos Plurais, que é coordenada por um dos maiores nomes do feminismo hoje no Brasil, que é a Djamila Ribeiro. E esse livro especialmente é escrito pela Carla Acotirene, que é uma autora que eu acompanho nas redes sociais, admiro demais. Ela é doutoranda pela Universidade Federal da Bahia, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Aqui ela fala sobre interseccionalidade. Então recomendo demais. Essa coleção Feminismos Plurais é uma coleção que reúne obras de extrema relevância para a contemporaneidade, uma delas Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, com custo super acessível. É um unboxing também, nem vou tentar abrir de qualquer jeito para não estragar essa obra, mas em linhas gerais é uma obra que vem contextualizar a interseccionalidade, a maneira pela qual, né, as desigualdades e as situações de opressão envolvendo classe, gênero, raça, elas conversam entre si, como a colonialidade atua como um poder que vem para sedimentar essas estruturas de desigualdade. Então é uma obra que eu recomendo, é uma autora que tem outras obras também que eu recomendo demais. Então assim, quero muito ler Carla Acotirene. Continuando aí as minhas indicações e as obras que eu quero ler em breve, está uma indicação da minha professora amada Ana Patrícia, que é alguém que me apoia muito aqui no canal e que foi minha professora há mais de 10 anos no curso de Direito da UESB. E entre as nossas conversas recentes que a gente tem trocado, ela me indicou essa obra do Byung-Chul Han, não vou saber falar, mas é Sociedade do Cansaço. Esse é um tema, né, discutir cansaço na contemporaneidade é um tema que muito me interessa, inclusive uma obra que conversa de uma maneira
filosófica, sociológica com essa obra. Nós temos resenha aqui no canal, que é A Nova Razão do Mundo, um ensaio sobre a sociedade neoliberal. Esse aspecto do cansaço vai ser abordado de uma maneira direta pela Nova Razão do Mundo. E aqui nós temos nessa abordagem de maneira mais específica desse autor, que é uma das vozes filosóficas mais inovadoras da atualidade, tá bom? Então recomendo demais. Eu ainda não li, mais uma recomendação que vem da professora doutora Ana Patrícia merece muito ser avaliada e considerada. Dentre as minhas aquisições estão aqui obras de autores brasileiros, de autores nacionais. Eu já mencionei a Valéria Vidigal e o Haroldo, né? Já mencionei o Itamar Vieira Franco. O que acontece é o seguinte: enquanto alguém que tem um canal no YouTube, eu acredito que eu assumo várias responsabilidades e várias funções sociais. O meu canal, ele se relaciona com incentivo à leitura, com incentivo ao consumo de livros também através de livrarias físicas, como eu citei a LDM anteriormente, o consumo de literatura nacional, o consumo de autores nacionais, como os que eu já mencionei. E nessa perspectiva, eu não tenho como deixar de citar esse autor que já tem resenha aqui no canal sobre uma obra dele. É um autor que eu amei conhecer através da obra A Floresta, uma obra de horror folk ou de horror rural, em que a gente conhece a história de Anna Schultz, uma história que se passa no século XIX, no interior do Rio Grande do Sul, e que vem trazer a floresta muito mais do que um cenário ou como uma paisagem que vai compor a estrutura desse romance, mas como algo que vai compor a alma desse horror, a alma de algo que vai adentrar a vida da Anna Schultz, que é essa protagonista. Mas vocês vão conhecer melhor sobre essa história assistindo ao meu vídeo de resenha e também adquirindo a obra. Mas chegaram outras duas obras desse autor que eu amei conhecer. Esse é um canal que cada vez mais tem se tornado um lugar também para falar desses autores nacionais, para falar de autores que ainda não foram reconhecidos à medida, né, na altura das obras que tem produzido, e um deles é Daniel Gruber. Então, assim, chegou para mim Animais Diários, que é uma obra de contos em que ele vai falar um pouco sobre a animalidade presente nos humanos e também sobre a humanidade presente, né, naquilo que é considerado animalesco. Então, é um livro de contos que ele mesmo disse que é um livro mal-humorado, sem paciência para leitores felizes e esperançosos e sem tolerância para gente espaçosa e sem noção. Se você é assim, por favor, não leia este livro. E com essa recomendação eu fiquei ainda mais curiosa, então, para ler Animais Diários e também O Jardim das Hespérides, que é um livro de contos também. Nós vamos ter 13 dramas aqui e ele parte dos mitos gregos para recriar dramas contemporâneos. Então estou muito curiosa para ler essa obra, tá bom? Do Daniel Gruber. Gente, chegou para mim ainda falando de autoria nacional, de obras que merecem o nosso reconhecimento. Chegou aqui para mim uma obra que eu adquiri através de uma campanha do Catarse. Eu tô falando da Humana que se tornou um chacal. Essa é uma obra da Bárbara Amádio, é a primeira obra lançada por ela. E aqui nós vamos ver toda a situação de horror e de drama existente na vida de duas personagens, que é Vanessa Nessa e o Rafael, chamado também aqui de Chacal. E nós vamos ver infância, adolescência, muito conturbadas e muito mistério através desse romance. Então, assim, recomendo, mas quero muito ler, estou muito curiosa. E para completar também essas obras de autores nacionais, já mencionei a Valéria Vidigal, que, embora mineira, é alguém que fez do Planalto de Vitória da Conquista a sua morada artística, a sua morada também empresarial. E eu não tenho como deixar de mencionar essa obra que eu participei, que eu estive presente no lançamento da minha professora Luciana Santos Silva. A professora doutora Luciana Santos Silva foi minha orientadora de monografia,
foi minha professora no curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e ela lançou recentemente Minha Avó, Boca de Tramela. Eu fiquei especialmente emocionada, então essa obra me emociona particularmente porque foi inspirada na relação de uma avó e de uma neta, né? E eu tô enfrentando esse luto pela perda da minha avó, então assim, só de mencionar isso já me emociona, mas eu vou deixar aqui no box de informações como vocês podem adquirir essa obra de literatura infantil, tá bom? Gente, chegou por aqui também a obra também de outros autores nacionais. Hoje é dia de muita literatura nacional e eu tô falando de Clara dos Anjos de Lima Barreto. Se você não assistiu meu último vídeo de recebidos pagos ou de novos na estante, eu recomendo que vocês assistam depois. E dentre os meus recém-chegados está Clara dos Anjos, numa edição feita pela editora Escureceu, que é uma edição cuja todas as etapas de produção foram feitas por pessoas negras. Então, prefácio, todas as etapas de produção, e é para mim a minha edição predileta, porém, eu também fiz questão de adquirir essa edição da Penguin e Companhia das Letras. A Penguin está completando esse ano 10 anos que chegou ao Brasil. A Penguin, especialmente, é uma editora que surgiu em 1934 na Inglaterra com o intuito de trazer edições acessíveis e edições com uma altíssima qualidade literária. E o que eu posso dizer enquanto consumidora, enquanto leitora, é que essas edições são incríveis, normalmente com textos de críticos literários renomados. Normalmente são edições com traduções de muito alta qualidade e são obras assim em brochura, com capa, né, que não é dura, mas com altíssima qualidade editorial. E é isso que a gente encontra aqui em Clara dos Anjos. Então, embora a minha edição preferida seja da editora Escureceu, a ideia que eles trazem, né, de pessoas negras participarem em todas as etapas de produção, mas isso não faz com que a gente prescinda dessa edição, que tem a apresentação da Beatriz Rezende, que é uma importante crítica literária, tem a introdução da Lúcia Miguel Pereira, que é também uma importante crítica literária falecida na década de 50, tem prefácio do Sérgio Buarque de Holanda, que, para quem não sabe, é o autor de Raízes do Brasil, que é um clássico aí da historiografia, da sociologia do Brasil. Tem notas da Lília Schwartz e do Pedro Galdino. Então, assim, é uma obra que tem muito texto, né, relevante para quem se preocupa com os aspectos históricos, com o contexto social e geográfico que envolveu a produção de Clara dos Anjos, desse autor Lima Barreto, que infelizmente foi um autor só reconhecido postumamente. Essa é uma obra que também foi publicada postumamente. Então, assim, recomendo demais essa obra e esta edição especificamente. Não se esqueça que tem link aqui da Amazon e comprando pelo meu link, vocês me ajudam demais. Dessa editora que está completando aí 10 anos e eu adquiri essas edições aqui para comemorar esse aniversário, chegou para mim também o Alienista de Machado de Assis, tá bom? Ambas as edições estão com esse design gráfico aí da Penguin Books, que remonta às primeiras edições da Penguin lançadas lá na década de 30. Essas edições, elas são inspiradas, foram construídas por Edward Young. Então, tá bom? Ficam aí as minhas dicas. E para finalizar esse vídeo, minha gente, eu já chamo você novamente a deixar esse like, a se inscrever aqui no canal. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês um recebido mais do que especial. Eu tô falando do recém-chegado do mês da Tag Livros. Como vocês sabem, eu sou assinante da versão de curadoria. Nessa versão de curadoria da Tag, a Tag que dispõe de duas modalidades de assinatura, a curadoria e o Inéditos. O Inéditos normalmente são edições, são best-sellers lançados fora do Brasil, tá bom? E que chegam inéditos
aqui através da Tag Livros, mas eu acabei por escolher a versão de curadoria, que normalmente autores renomados ou pessoas renomadas vão fazer a curadoria de títulos que são clássicos aí. E chegou recentemente para mim um clássico maravilhoso, um autor que já se tornou um clássico, o único autor a receber o prêmio Neustedt, tido como o Nobel americano. Ele e João Cabral de Melo Neto foram os únicos autores de língua portuguesa a terem recebido esse prêmio. O Mia Couto, autor moçambicano, e eu recebi essa edição belíssima aqui da Tag Livros, o mapeador de ausências. Eu ainda nem mexi, tá bom, gente? Nem cheguei a ler a sinopse. Olha que livro, aqui é um unboxing mesmo. Nós temos a história de Santiago, que volta para o Moçambique, um professor intelectual moçambicano muito respeitado, que volta para a sua cidade natal em 2019, vésperas de um ciclone. E o que a gente vai perceber nesse retorno é muito mais que um regresso, mais uma visita ao passado, à infância, à juventude, né, ao passado desse país, de quando ele ainda era colônia portuguesa. Então o Santiago ele vai revisitar os personagens que compõem a sua vida através dessa edição belíssima da Tag Livros. Gente, olha, eu sigo cada vez mais apaixonada pelas edições. Vem sempre uma revista com bastante texto de crítica literária, tá bom? Olha essa luva que encapa o livro. E de mimo, todo mês a gente recebe um mimo. E de mimo eu recebi essa bolsa aqui. Pega a visão, palavras têm poder, né? Com a reflexão aí, uma reflexão contemporânea, com a linguagem, digamos assim, nada cringe, e com essa caricatura da Toni Morrison, que tem obras publicadas pela Tag, tá bom? É a única autora a ter 2 obras publicadas pela Tag. Ela tem O Olho Mais Azul e Sula. Então é isso, gente. São esses os meus recebidos pagos, as obras recém-chegadas que chegaram para compor o meu acervo, para fazer parte aí desse meu espectro de leitura. Espero que gostem. Um beijo e até o próximo.